Olá pessoal, vamos então dar início à nossa correção, tá bom? Então olha só, questão 11, questão de estatística que exigia do candidato o conceito de quartil e também o conceito de média aritmética. Vamos lá? Então diz assim, ó, ao todo, 12 pacientes de um hospital foram submetidos a um mesmo tratamento contra certa moléstia. O tempo de duração do tratamento em semanas para cada paciente foi registrado e esses dados foram consolidados na tabela de frequência a seguir. Então, nós temos lá a tabela de frequência. Continuando, foi então usada a regra de Descartes, que considera outlier qualquer observação fora do intervalo. Qual o intervalo? O problema fala para a gente qual é o intervalo. Olha lá. Q1 menos 1,5D e Q3 mais 1,5D, na qual Q1 e Q3 são os primeiro e terceiro quartis, e D é a distância interquartil. Interessante, pessoal. Continuando, com base nessas informações, todo valor atípico, ou seja, outlier, foi descartado. Bom, para quem não lembra o que é um outlier, é o que a gente chama de ponto fora da curva. É um ponto que está distante dos demais, né? Um ponto que está muito distante dos demais. Então, esse ponto é chamado de outlier ou ponto fora da curva, tá? Bom, continuando então, pessoal. Após esse descarte, foi calculada a média aritmética dos tempos de duração do tratamento. E o resultado encontrado foi... Então, vamos lá. Então, a estratégia que a gente vai usar aqui é a seguinte. Primeiro, entender quem são os quartis, né? Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Esse é o principal. Depois, a gente vai buscar um intervalo, né? Q1 menos 1,5D, onde D é o intervalo ou a distância interquartis, né? E na parte superior, a gente tem que buscar o Q3, né, que seria o terceiro quartil, mais 1,5D, ok? Então vamos lá, pessoal, mãos à obra. Então vou me posicionar aqui já na mesinha para a gente começar. Então olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os 12 elementos, tá? Então, vou escrever aqui para a gente esses 12 elementos que a gente tem. Então vamos lá, vou pegar aqui os 12 elementos. Bom, primeiro elemento que a gente tem ali, note, é o 7, né? Só tem um número 7, tá? Depois a gente tem dois número 10, então tá aqui, ó. Certo? Depois a gente ainda tem dois números 11, então tá aqui, ó. Primeiro, segundo. Depois a gente tem um número 12, tá lá. Depois a gente tem três números 13, ó. 1, 2, 3 números 13. Depois a gente tem um número 14, tá lá o número 14. Depois a gente tem um número 18, tá lá o 18. E depois a gente tem o número 19, ok? Então o que a gente vai fazer agora? Se a gente tem um total de 12 números, a gente vai pegar 12 e vai dividir por 4. Mas por que por 4? Porque a gente quer encontrar, né, os quartis, ou seja, os 4 intervalos, né, as 4 divisões que a gente pode obter com esses 12 números. Então veja bem, aqui a gente vai encontrar 3. Então a cada 3 elementos eu tenho um quartil, ok? Bom, então aqui eu teria entre o 10 e o 11. Entre o 10 e o 11 é 10,5. Então 10,5 seria o Q1, primeiro quartil, tá? Agora olha esse aqui. Esse aqui seria a minha mediana, né? Note que você tem 6 elementos antes
e mais 6 elementos depois. Então, a média aritmética entre 12 e 13 é a mediana, ou seja, 12,5. Isso aqui, pessoal, é o Q2, né? É o segundo quartil, tá? E o terceiro quartil vai ficar bem aqui, ó, entre o 13 e o 14. Então, tem aqui, ó, 13,5. E aqui a gente tem o terceiro quartil. Beleza? Então tá aí, pessoal. Q1, Q2, Q3. Agora vamos lá. Vamos buscar aquele intervalo, né? O intervalo que o problema deu era o seguinte. Q1 menos 1,5 D de dado. Onde D de dado é o quê? É a distância entre os quartis. A distância entre os quartis são de 3 elementos, ok? Então, cada quartil possui 3 elementos. Então, aqui vai ficar 10,5, que é justamente o primeiro quartil, menos 1,5 vezes 3. 1,5 vezes 3. Então, olha como é que vai ficar, pessoal. 10,5 menos 4,5. Beleza? Então, aqui a gente tem quanto? 10,5 menos 4,5. A gente tem exatamente 6. Então, pessoal, meu limite inferior vai ser o 6, tá bom? Então, vamos ver aqui quem vai ser, então, o nosso limite superior. Então, vamos lá. Pegando aqui a canetinha aqui. Vamos buscar o limite superior, seria o Q3 mais 1,5D. Olha como é que vai ficar, pessoal. Q3 é 13,5. Então, vai ficar 13,5 mais D. Só que o D é o quê? 3, né? Então, vai ficar 1,5 vezes 3. Veja bem, gente. Aqui vai ficar assim, ó. 13,5 mais 3 vezes 1,5 dá 4,5. Só que nesse caso está somando. Então, 13,5 somado com 4,5, a gente vai encontrar exatamente 18. Conclusão, pessoal. O 19 é o outlier. O 19 está fora, né, do nosso escopo. E aí o problema fala o seguinte. Após descartar o outlier, o que a gente precisa fazer? A média aritmética. Então, vamos lá. A média aritmética, né? Eu chamei aqui de MA, vai ser o quê? Vai ser a soma de todos os elementos que sobraram, descartando o 19, dividido por 11, já que nós temos 12 elementos. Então, vai ficar 7 mais 10 mais 10 mais 11 mais 11 de novo, depois mais 12, depois mais 13, mais 13, mais 13, fecha com mais 14, mais 18. E aí, isso tudo dividido por quanto, gente? Dividido por 11, né? Porque um dos elementos foi descartado. Então, tá aí, ó. Então, a nossa média aritmética vai ser exatamente essa conta aqui, pessoal. Vamos ver quanto é que dá, ó. Aqui já está dando 20 com 7, 27. Bom, 27 com 22 dá 49. 49 mais 12 vai dar 60. 49, 50, 61, 61 com 13, 61 com 13 vai dar 64, 74, 84, 87, 97, 100, 120, 8, 29, 31, 32, 132. Então, aqui está dando 132. 132 por 11, isso vai dar exatamente 12. Então tá aí, galera. Pronto.
gabarito da nossa primeira questão. Questão tranquila, né? Então, gabarito, letra B de bola. Tá lá, ó. Foi. Tranquilo? Deixa eu anotar melhorzinho aqui para todo mundo enxergar com facilidade. Então, deixa eu trocar aqui, botar um marca-texto. Botar em amarelo aqui para todo mundo enxergar bem. Então, tá lá, ó. Gabarito 12. Valeu, gente. Ficamos por aqui e até a próxima.